Olá, tudo bem? Estou aqui com uma TV LED Samsung N48J5200, que está com defeito na placa T-Con. Eu vou mostrar em detalhes os procedimentos que utilizaremos nesta análise. E para que este vídeo não fique muito longo, eu dividi esta análise em 3 vídeos. No primeiro vídeo, que é este vídeo, eu vou mostrar como identificar curto na placa T-Con. No segundo vídeo, eu vou mostrar como substituir o CI conversor DC na placa T-Con. E no terceiro vídeo, eu vou mostrar como testar a placa T-Con sem o painel, já que esta placa T-Con não funciona sem o painel. Vamos então acompanhar este vídeo? Aqui, a TV já está aberta sobre a bancada. Essa TV foi levada para um de nossos alunos com o seguinte defeito: tela escura e som normal. Vou ligar a TV para mostrar o defeito. Notem que os LEDs acenderam e permaneceram acesos. Vou levantar a TV para vermos se tem imagem. Podemos ver que a tela está escura, sem imagem. Esse então é o defeito que a TV está apresentando. Vou retirar o cabo AC. Como este é um defeito típico de placa T-Con, o aluno substituiu a placa T-Con. Esta é a placa T-Con que estava na TV, e observando atentamente, podemos ver que tem um furo no CI conversor DC-DC. Foi por isso que o aluno substituiu essa placa. Ele colocou esta outra placa retirada de uma TV funcionando. E ao ligar a TV, também surgiu um furo no CI conversor DC-DC. Como danificou as duas placas T-Con, provavelmente deve ter um curto no painel. Foi exatamente o que o aluno deduziu. E por isso ele trouxe a TV para prosseguirmos a análise. Ele trouxe também o CI conversor DC-DC para substituirmos. Mas antes de substituir, vamos descobrir o que danificou o CI conversor DC-DC. Primeiro, eu vou verificar se não há curto nas saídas do conversor DC-DC, com o multímetro no teste de continuidade. A ponta de prova preta eu vou colocar no terra e a ponta de prova vermelha eu vou colocar em todas as saídas do conversor DC-DC. Vou desconectar o cabinho do alto-falante para não atrapalhar. Vou começar pelo ponto VCC 1.8 V. Aqui não está em curto. Agora no ponto VCC 1.15 V. Aqui também não está em curto. Agora no ponto VCC 3.3 volts, também não está em curto. Agora vou testar o ponto AVDD. Notem que este ponto está em curto. E agora no ponto HAVDD. Aqui também está em curto. Portanto, encontramos curto nos pontos AVDD e HAVDD. Para saber se o curto está na placa T-Con ou no painel, vou testar novamente com o painel desconectado. Vou desconectar primeiro o flat cable do lado direito. Vou testar novamente o ponto AVDD. Continua em curto. E agora o ponto HAVDD, que também continua em curto. Podemos então descartar curto no lado direito do painel. Vou agora desconectar o flat cable do lado esquerdo do painel e fazer o teste novamente. Primeiro no ponto AVDD. Ok, sumiu o curto deste ponto, portanto o curto está no lado esquerdo do painel. Vamos ver agora no HAVDD.
e aqui continua em curto. Provavelmente, o curto deste ponto deve estar no CI conversor DC-DC, já que tem um furo neste CI. Eu vou agora fazer o teste com uma fonte ajustável, para descobrir o que está em curto através do aquecimento. Vou ajustar a tensão em 2 volts e a corrente vou ajustar em 2 amperes. 2 volts e 2 amperes. Coloquei pontas de prova de multímetro na fonte para facilitar o teste. A ponta de prova negativa vou colocar no terra e a ponta de prova positiva eu vou colocar no ponto de teste. Vou aproveitar que o painel está desconectado e testar primeiro o ponto HAVDD. Podemos ver que a tensão permanece em 2 volts e a corrente consumida está em torno de 420 mA. Colocando o dedo sobre o CI, eu percebo um leve aquecimento. Portanto, este CI é a causa do curto no ponto HAVDD. Vou agora conectar o flat cable do lado esquerdo do painel para descobrirmos o que está causando curto no ponto AVDD. Ok, lado esquerdo conectado. Vou agora colocar a ponta de prova positiva no ponto AVDD. Podemos ver que a tensão se manteve em 2 volts e a corrente consumida é de aproximadamente 1,7 A. Colocando o dedo na placa do painel, percebo um aquecimento excessivo nesta região. Esses 2 capacitores estão aquecendo muito. Um dos 2 está com fuga. Para saber qual está com fuga, basta retirar um capacitor da placa. Se o problema continuar, retiramos o outro. Mas eu quero saber qual está com fuga sem retirar o capacitor da placa. E para isso eu vou utilizar o multímetro na escala de temperatura. Vou colocar o termopar no multímetro. E a ponta do termopar eu vou encostar nos capacitores. Primeiro neste capacitor menor. A ponta de prova positiva eu vou colocar neste ponto. É o mesmo AVDD. Observando no multímetro podemos ver que a temperatura está subindo. Passou de 50 graus. Vou agora encostar o termopar neste outro capacitor. Notem que este capacitor está muito quente. Passou de 140 graus. Podemos então concluir, com certeza, que este capacitor está com fuga. Outra maneira de descobrir qual está aquecendo é colocando sobre os capacitores álcool, fluxo ou fumaça de breu. Eu vou colocar fluxo sobre os capacitores para mostrar como isso é feito. E depois eu aproveito o fluxo para retirar o capacitor. Vou encostar a ponta de prova positiva no capacitor e observem que o fluxo irá ferver. Assim, também concluímos que este capacitor está com fuga. Essa é uma maneira bem fácil de localizar componente com fuga. Mas quando o aquecimento é muito baixo, é mais vantajoso utilizar o termômetro. Eu vou então agora retirar o capacitor da placa. Primeiro, vou colocar um pouco de solda. Não se assustem com o tamanho da ponta do ferro. Eu estou utilizando a ponta K, também conhecida como ponta faca. Embora essa ponta seja grande para esse serviço,
Eu gosto de utilizar essa ponta em quase todos os serviços, exceto para soldar componentes muito pequenos. Neste caso, eu utilizo a ponta agulha. Como estou com a ponta faca, eu poderia encostar a ponta sobre o capacitor e dessoldar os dois lados de uma vez. Mas vou dessoldar um lado de cada vez. Ok, capacitor retirado. Vou agora remover o excesso de solda com a malha, que já está com fluxo. Assim está bom. Vou fazer o teste novamente para verificar se o curto sumiu. Podemos ver que agora a corrente é de 0 ampere, ou seja, não há nenhum consumo. Portanto, era somente o capacitor que estava em curto. Vou então colocar outro capacitor. Vou colocar um pouco de solda em um dos pads. Embora tenham outros capacitores nessa linha, é importante colocar um capacitor para evitar que surjam ruídos nessa tensão e causem interferência na imagem. Primeiro, vou soldar somente um lado do capacitor. Em seguida, eu gosto de pressionar o capacitor para assentá-lo corretamente na placa. Após fazer isso, eu soldo o outro lado. Ok? Capacitor soldado, vamos agora fazer a limpeza. Eu gosto de remover primeiro o excesso de resíduos com algodão embebido em álcool isopropílico. Depois, eu utilizo uma escova com álcool para remover os resíduos que ficam entre os componentes. Vou colocar um pedaço de papel embaixo da placa para não sujar a TV. E agora, com a escova molhada no álcool, eu empurro a sujeira para fora da placa. Muito bom! Capacitor substituído. Com isso, eliminamos o curto no ponto AVDD, que certamente foi o que danificou o CI conversor DC-DC. Eu vou então agora substituir o CI, mas isso será mostrado no próximo vídeo. E aqui finalizamos a primeira parte desta análise. Um abraço e até o próximo vídeo.